Voltamos, pessoal. Vamos seguir aqui com InfoJobs Impulsiona Carreiras. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Temos mais uma horinha aí de bate-papo pela frente, agora falando sobre estágios. Então, gente, como eu falei lá no início, o InfoJobs impulsiona estudantes, desculpa, é um evento dedicado para o desenvolvimento e a conquista de oportunidades profissionais no início da sua carreira. Então, para quem está entrando agora, eu vou aproveitar, vou me apresentar de novo. Eu sou a Beatriz Antunes, sou supervisora de comunicação aqui do time do InfoJobs. E eu estou aqui com dois convidados incríveis para esse segundo painel. Estamos com o Diego Cidades, que é LinkedIn Top Voice, colunista de carreira na Exame, CEO da Academia do Universitário e nas redes sociais aí ele é conhecido como super estagiário também. Diego, bem-vindo. Tá mutado, Diego. Bom demais, obrigado Beatriz, e é um prazer estar aqui com vocês. Espero que de fato a galera consiga absorver esse conteúdo e colocar em prática. Vai ser demais, muito obrigada por topar nosso convite. E a gente está também com a Thaís Albuquerque, que é especialista de carreira, tem mais de 15 anos aí na área de RH e várias formações em relação ao desenvolvimento humano, vai complementar demais aí e trazer dicas incríveis. Thaís, obrigada por aceitar nosso convite. Fala pessoal, prazer é meu estar aqui com vocês e poder contribuir e somar ainda mais depois desse painel incrível junto com o Diego. Obrigada pelo convite. Show, vamos lá. Gente, eu tô vendo que tem bastante gente perguntando sobre o certificado de participação. Nós deixamos o link no comentário, mas fiquem tranquilos que para quem não encontrou, mais para o finalzinho da live, vamos deixar o link aqui na tela também, para vocês digitarem aí no navegador e fazerem a solicitação do certificado de participação, tá? Então fiquem com a gente até o final. Lembrando que o certificado será só para quem está ao vivo aqui nesse bate-papo. E, gente, vocês já viram aí que o painel anterior foi incrível, mas esse aqui também tá com expectativa altíssima. Eu já vi tantas perguntas sobre estágio aqui, enquanto a gente estava no outro painel. Então, tenho certeza que vocês vão adorar. Fiquem aqui com a gente e compartilhem essa live, porque esse painel tá só começando. Compartilhem aí e vão deixando suas perguntas, suas dúvidas, e a gente vai conversando no decorrer dessa live. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre estágio. E a gente sabe, né, Diego e Thaís, que estagiar é uma etapa super importante da carreira dos profissionais. E principalmente quando você tem uma área ali em que você deseja construir a sua carreira. E para as empresas, essa também é a oportunidade de integrar novos profissionais no mercado e também delas se manterem atualizadas ali, porque eles trazem bastante coisas, né? Bastante coisas para agregarem na empresa. Então, pensando nisso tudo, a minha primeira pergunta é: qual a diferença da preparação de um currículo genérico para um currículo com o intuito de estágio? Thaís, você quer começar respondendo essa? Bora! 15 anos na área de RH, já vi muito currículo de todos os tipos de vaga, principalmente quando a gente está no início de carreira. Eu falo que o currículo genérico ou mais generalista, mais amplo, ele acaba sendo muito do perfil do estagiário, porque ele está naquela sensação do tipo, qualquer caminho vale, qualquer objetivo vale, eu preciso trabalhar, eu preciso entregar, às vezes, o que é obrigatório que a universidade pede. Eu também sou professora da universidade, então eu falo que eu tenho esses dois olhares e eu sei o que os alunos passam na sala de aula e eu entendo quando eles estão ali fazendo o currículo mais aberto. Só que de uma forma muito ampla, quando você joga nas plataformas, principalmente quando a gente usa filtros de inteligência artificial para poder olhar qual o objetivo dessas pessoas, você jogar o seu currículo de forma muito aberta, muito genérica, ele não te leva para lugar nenhum. Na verdade, você acaba se eliminando, porque você coloca algumas travas que você nem você sabe para onde você quer ir. E um exemplo, vou pegar a galera que é de administração, que é uma das disciplinas que eu ministro. Eu brinco que os alunos falam, sabe o quê para gente? Em administração eu posso trabalhar em qualquer área, finanças, RH, e por aí vai. Não. Pensa aquilo que você tem mais aptidão, aquilo que você tem mais qualidade, quais são as disciplinas que talvez você tenha mais qualidade e gosta até mais e tem mais resultados, e pensa como é que você pode construir um currículo embasado não só na parte teórica da sua graduação, da sua formação, mas de cursos complementares que te ajudarão a chegar num objetivo mais certo. Então, no estágio, a gente já começa a olhar
de forma mais ampla o que eu sou bom e o que eu quero, mas ao mesmo tempo é o momento de testar. Eu falo que como que você sabe que você é bom em algo? Fazendo. E como que você melhora aquilo? Fazendo mais vezes. Então, o que é mais importante da gente olhar para esse primeiro momento, para esse currículo mais aberto, mais genérico, é entender para onde você quer começar. Porque se você não tiver um foco ou pensar qual ou quais áreas você tem mais qualidade para começar a sua carreira, muito provavelmente se nem você sabe qual a melhor área que você pode iniciar, qualquer área serve. E aí, só por uma questão engraçada aqui de bastidores de RH, às vezes quando eu pegava alguns currículos para vaga de estágio, que vinha com objetivo amplo, à disposição da empresa, ou qualquer área, qualquer vaga, eu fazia essa pergunta, mas qual área que você tem mais afinidade? Ah, que tiver oportunidade. Ah, mas qual área você quer trabalhar? Ah, Thaís, estou precisando de emprego. Eu sei que muitas vezes a gente está nessa pegada da curiosidade, até mesmo às vezes da necessidade, mas eu sempre falo, existe a necessidade e o desejo. Coloca as duas numa balança e entenda qual caminho ou qual momento você está e entenda qual que é o melhor objetivo para você já começar caminhando por ali. Legal, você quer complementar, Diego? Pô, a partir do momento que a pessoa tem esse autoconhecimento, que a Thaís tanto provocou, se torna mais fácil, né, para ela poder montar e estruturar ali o currículo dela, né? Então, ao invés de você ter esse currículo que você vai mandar para todas as vagas, você vai olhar para aquela multinacional, você vai olhar para aquela startup, pequena, média, empresa, não importa. Você vai ter vai olhar aquela descrição da vaga e vai conseguir adaptar o seu currículo também para melhor ranquear dentro daquela necessidade que a empresa tem, né? E então, vamos supor assim que a pessoa que lá na descrição da vaga tem algumas ferramentas chaves, tem algumas habilidades chaves que você vai poder mostrar através do seu currículo, através de uma atividade extracurricular que você fez, através de um curso que você fez. Então, e aí você deixa de ter um currículo genérico e passa a ter um currículo mais competitivo, né, de acordo com aquela vaga, de acordo com a necessidade, quando o recrutador foi validar lá com o gestor, com a gestora, qual é a necessidade da área, e aí você consegue transparecer melhor a sua aptidão, o seu match com aquela vaga. Legal. Gente, durante a gente ainda falando sobre currículo, né? A gente sabe que durante a faculdade ali a pessoa já tem alguma integração, já tem algum contato muito mais direto ali com a área dela, né? Não só aquela parte teórica, mas muitas vezes prática. Então, um projeto que ela executa ali na faculdade, uma iniciação científica, enfim, alguma coisa que ela faça que tenha esse canal mais aberto com a área que ela pretende atuar. Queria saber se vocês acham que é interessante colocar esse tipo de projeto no currículo, se isso pode ajudar em alguma coisa para quem está buscando estágio. Pode começar, Diego? Sempre. Na minha época de universitário, eu fiz empresa júnior. Então, a empresa júnior foi um ambiente muito rico para mim, porque eu aprendi várias ferramentas e habilidades comportamentais, porque eu lidava com pessoas, né, lidava com outros funcionários da empresa júnior, e também lidava com projetos reais. Isso me ajudou muito a melhor me preparar para o mercado de trabalho. Então, utilizar isso no seu currículo, utilizar isso na abordagem da entrevista, dinâmica, etc., é super rico, né? Então, e hoje em dia tem diversas oportunidades que as faculdades dão, então eu sempre recomendo que as pessoas peguem lá a sua faculdade e entendam quais são os núcleos estudantis que existem lá. Centro Acadêmico, AISEC, Enactus, empresas juniores, são projetos muito ricos para vocês poderem colocar no currículo de vocês, né? Exemplo, a minha mãe na época, e por sorte minha mãe tinha uma ONG, e aí eu participava da ONG sempre, então sempre que tinha algum projeto, eu estava lá naquela ONG, lidando com pessoas, lidando com pais, era criança, pais, etc. Então, isso também me ajudou a evoluir. E por que não colocar isso no currículo, principalmente no estágio, que você ainda não tem muita experiência profissional. Mas você tem... na live anterior eu estava falando disso, eu consegui pegar aqui. Então, isso super faz sentido colocar, isso mostra também que você está buscando além, né? Que você não está só cursando ali a sua faculdadezinha e você está querendo já acelerar o seu processo de crescimento profissional. Super rico. Coloquem. Perfeito. Thaís, quer complementar?
Claro, eu falo que o maior ponto que o Diego trouxe aqui que foi importante são todas as possibilidades que a universidade traz. Indiferente de ser uma universidade pública ou privada, de pequeno, de médio ou de grande porte, as universidades, as faculdades, elas sempre vão de alguma forma interligar o processo de desenvolvimento do aluno ao longo do período acadêmico dele. Seja iniciação científica ou os projetos dos quais o Diego acabou de citar. Mas mais importante do que a gente também está interligado e colocar a mão na massa e ser esse aluno proativo, ser o protagonista da sua vida acadêmica que vai resultar isso na sua vida profissional, é como a gente conta isso tudo no nosso currículo. Quantas vezes eu pego currículos em processos seletivos dos quais as pessoas falam assim, Thaís, eu fiz iniciação científica. Cara, por que isso não está no teu currículo? Eu participei de empresa júnior, ou de um voluntário, ou então de uma ação social, ou então de um grêmio. Tem gente que participa da comissão de formatura, eu fui representante de sala, como é que eu vou colocar isso no currículo? Vocês devem ter no currículo, muito provavelmente, cada parte é importante, eu sei que vocês vão disponibilizar aqui um modelo de currículo para eles poderem depois baixar, pelo que eu vi, e é importante que em algum momento você entenda onde encaixa aquilo que você fez. O que eu sempre falo, conhecimento é sempre válido e ele sempre vai ser utilizado em algum momento. Então, mesmo que você tenha uma trajetória muito mais acadêmica ou muito mais associada às coisas que a universidade te coloca ali como opções ou algumas até de alguma forma obrigatória, como atividades complementares, onde e como isso pode te ajudar na vida profissional? É muita coisa. Eu sou um pouquinho mais velha aqui do que você, Diego, então eu posso contar aqui que a minha primeira formação, minha primeira graduação foi em 2007. Eu fiz iniciação científica e até hoje eu falo sobre isso e as pessoas falam, Thaís, mas é importante colocar iniciação científica? Claro, gente. Participação em congresso, às vezes artigo que você publica, eventos que você vai, o network que você faz. Claro que a gente não vai encher o currículo e vai fazer 2, 3 páginas para um currículo de estagiário. Não, não pode. Mas algumas regras e exceções podem ser colocadas no currículo e outras devem ser faladas lá na entrevista. Se você acha que seu currículo está ficando muito grande, porque você é aquele aluno que vai absorver todas as coisas das quais a universidade te oferece, deixa algumas coisas que você vai poder falar na entrevista. Ou seja, você coloca lá no currículo uma iniciação científica, mas não coloca talvez o projeto. Deixa aqui na entrevista, eu vou te perguntar. Um exemplo, se eu perguntasse para alguém que fez empresa júnior, assim como o Diego, qual foi a atividade acadêmica que você mais se orgulhou? E ele me traz esse ponto, eu vou entender quais foram as habilidades comportamentais e até as habilidades técnicas que ele mais conseguiu desenvolver e como que aquele comportamento vai se repetir, porque comportamentos e padrões se repetem. Então, se ele teve aquele comportamento, aqueles padrões na universidade, de ser um aluno que se destacava em algumas atividades, eu consigo entender e potencializar que ele vai repetir aquele comportamento onde? Na minha empresa, no meu time, no meu grupo que a gente está criando ali de novos estagiários. Então, mais importante do que a gente falar que eu fiz ou que eu tenho, é eu saber como eu aplico isso no dia a dia. Então, uma dica que eu deixo aqui para vocês: o currículo é a maior fonte de apresentação de vocês a primeiro momento. Quem são vocês lá? Se eu tivesse que pegar o currículo dessa galera que está online aqui agora, qual a pessoa ou profissional que eu viria? Então, na sua formação acadêmica, existem várias bases que são importantes. Descubra quais as que te destaca mais e quais que você quer potencializar ali no currículo e guarda algumas para falar na entrevista. Perfeito. Essas informações que vocês comentaram, elas servem ali como um apoio realmente para a empresa entender quais são as habilidades comportamentais ali, né, que essa pessoa já desenvolveu que podem auxiliar na empresa. Então, gente, pode ser um ponto super positivo para você ter isso aí no currículo, né? Bom, a gente também sabe, né, que a maioria das empresas hoje, gente, fazem as contratações de forma digital, como, por exemplo, por meio do InfoJobs. Então, pensando nisso, qual o melhor caminho para encontrar essas oportunidades e se destacar nelas? O Diego já deu um spoiler ali no comecinho, acho que se você quiser complementar, então, Diego, por favor. Boa. Eu sempre recomendo que o pessoal olhe bem a descrição da vaga, né? E principalmente quando a gente está falando de estágio, o candidato universitário, ele não sabe ainda como é o mercado de trabalho, né? Então, sempre que puder, procurem saber mais sobre a empresa. Tentem conversar com uma pessoa que já trabalha lá. Tentem conversar com um estagiário, uma estagiária. Procura no LinkedIn aqui, viu a vaga lá no InfoJobs, procura a empresa aqui no LinkedIn,
puxa essa pessoa, tenta trocar uma ideia. Você vai perceber que existem mercados e mercados, né? Mas as pessoas são super solícitas a trocar. Então, sempre que eu queria aprender alguma coisa nova, de estudo mesmo, eu chegava no LinkedIn, vou aprender Scrum, vou aprender alguma metodologia ágil. Aí eu procurava as pessoas que se baseavam lá em cima, né, por causa das palavras-chave, abordava elas e perguntava, o que você recomenda para uma pessoa que está começando a estudar isso aqui? Então, isso vai te dando mais bagagens, fomento, networking, né? Relacionamento é super importante para vocês que estão no começo de carreira e para qualquer pessoa. E isso vai ajudando vocês a identificarem mais sobre as vagas, sobre o que aquela pessoa fez, o que ela estudou. E aí as suas chances aumentam demais, né? Porque mesmo que não seja a sua vez naquele momento, na próxima você pode aumentar as suas chances ainda mais, você vai ter mais tempo para estudar. É importante entender, quando a gente está falando de estágio, também qual é o período que essas empresas abrem as vagas, para vocês estarem melhor preparados. A gente vai entrar no período agora, de segundo semestre, que abrem bastante programas de estágio, né? Então é super importante vocês ficarem de olho, porque esses programas de estágio, existem empresas que abrem de 6 em 6 meses, existem empresas que abrem, tem vagas de spot, que a gente chama, né? São vagas pontuais, que abrem com maior frequência ao longo do ano, mas é super importante vocês terem esse entendimento, porque aí, novamente, probabilidade de dar um match é bem maior. Legal, Thaís, quer apontar alguma coisa? Boa, eu falo uma coisa que quem aqui, eu vi que tem uma galera aqui que é aluno meu, que vai estar me acompanhando, e eu sempre falo que procurar trabalho dá trabalho. Então, não adianta você querer que as coisas caem do céu, seja a galera que estava aqui de aprendiz, ou estágio, vagas efetivas, enfim. Para quem está procurando estágio, ficar nas plataformas, exemplo, a plataforma do InfoJobs, tem gente que entra uma vez por semana, uma vez por mês e some. E aí, olha a dica preciosa que o Diego trouxe aqui, como aumentar seu network, achar as pessoas certas para você entender o que o mercado está pedindo para aquele ramo que você quer seguir. Então, procurar trabalho dá trabalho, mas se você fizer o caminho certo, você vai ter muito mais eficiência e qualidade. É que nem eu falo, você não precisa mandar 1000 currículos para conseguir uma entrevista. Se você tiver o currículo certo, se você tiver o foco certo, se você entender exatamente o teu objetivo, você vai se cadastrar para as vagas das quais você está ali namorando no InfoJobs para o seu estágio, e você vai ter muito mais eficácia para ser chamado. Você vai descobrir, sim, suas palavras-chave, vai descobrir, sim, sua aderência. Existem algumas coisas das quais a gente sempre fala aqui no mundo do RH. E aqui, como gestora, eu não tenho como deixar isso passar. Quando a gente olha as vagas, a gente pede sempre no mínimo 70% de aderência. O que é isso, pessoal? Se eu tenho uma descrição de vaga que pede 10 requisitos ali para o estágio, eu estou de olho no tipo, o filtro vai provavelmente olhar e passar para a próxima etapa quem tem no mínimo 7 dessas 10, ou seja, faz a conta aí dos 70%. Só que eu não entro na plataforma, eu não estou ali com o currículo atualizado, eu pouco estou aderente ao perfil, eu tenho alguns mentorados aqui, alguns alunos que eu puxo a orelha durante as aulas, que falam assim para mim, Thaís, entrei lá no site e saí clicando em enviar, e ninguém me chama. É claro que não vão te chamar. Você leu a vaga? Não. E o pior é que quando sai clicando desesperadamente enviando essas vagas, muito provavelmente se eu ligar daqui 10 minutos e falar assim, Bia, acabei de receber teu currículo aqui, vamos bater um papo para essa vaga? Aí ela vai falar, currículo? Que vaga? Que vaga. Primeiro, se eles atenderem o telefone, né? Primeiro que se atenderem o telefone, porque eu brinco que é uma outra dificuldade, às vezes, da gente que está aqui como RH. Mas, exemplos à parte, o que eu quero que vocês entendam é, estejam presentes na plataforma. O que a InfoJobs tem para que vocês possam se manter conectados? O que vocês podem fazer dentro da plataforma para colocar os lembretes, para você poder ativar, para que você consiga saber que as vagas estão abrindo? Então, existe sim uma procura que vocês precisam fazer, existe um movimento dos dois lados. Claro que o mercado também precisa ter as vagas. O Diego falou da alta temporada, a gente vai começar agora a alta temporada de programas de estágio. Estejam atentos, é a época do ano, julho, agosto, setembro, que a gente mais contrata. Tudo bem? Só que, infelizmente, é aquela história. Um exemplo, hoje é terça-feira. Segunda-feira eu já entrei, já cadastrei. Para que eu vou entrar terça, quarta, quinta e sexta? Entra uma vez por semana, meia hora, sai desesperado mandando um monte de currículo e nunca mais acessa o site para ver. Então, criem também o bom hábito de olhar sempre a plataforma, manter atualizada, olhar às vezes o seu lixo eletrônico, porque você se cadastra pela plataforma da InfoJobs e às vezes o envio da entrevista ou da próxima etapa vai para o teu e-mail, fica lá no teu spam ou nas promoções, enfim, depende do e-mail que tu usa. Eu já vi gente perder oportunidades
incríveis, porque não viu o e-mail chamando para a próxima etapa, porque não entrou na plataforma e respondeu os testes. Então, não percam tempo pensando só em quantidade de currículos, mas sim na qualidade. E aí, aqui, para fechar essa pergunta, fechar esse bloco contigo, Beatriz, será que realmente eu quero procurar trabalho ou será que realmente eu quero simplesmente só um trabalho? Então, lembrem-se, procurar trabalho dá trabalho. Vamos fazer o nosso melhor, que vocês com certeza conseguirão um estágio sensacional ainda nesse ano. Esses são os prós e contras da candidatura simplificada, né? Que é muito mais tranquilo a gente dar aquele check ali, mas depois a gente se prejudica sozinho. E uma coisa que é legal para o pessoal talvez se a pessoa for mais analógica, ela pode escreve as etapas, bota na agenda, né, as etapas para não perder, né? Ou então usa o Google Calendar, alguma coisa do tipo para não perder. Eu sempre recomendo para o pessoal também, porque o pessoal se esquece fácil, né, das etapas ali, e aí tu perde a oportunidade por simplesmente talvez uma preguicinha, né, um desleixo ali. Então, concordo demais. Muito bom. Legal, olha aí, gente. Então, olho na temporada de vagas de estágio que estão por vir aí. Hoje no InfoJobs a gente tem mais de 13 mil vagas de estágio aberta para todo o Brasil, tá? Mas aí a gente tá falando de vários canais aqui também que vocês estão ouvindo como dicas, que são complementares aí, que também podem fazer toda a diferença. Então, fiquem de olho. Bom, o Rafael fez uma pergunta bem legal aqui, se o objetivo muda bastante no currículo de acordo com a área de interesse da empresa ou não. Posso ir nessa? Vai lá, Thaís. O objetivo é a coisa mais fácil do mundo e o pessoal dificulta. O Diego tá sorrindo porque ele deve estar concordando. Eu acho incrível como que as pessoas colocam lá o objetivo, à disposição da empresa, a vaga que tiver, enfim, nomes muito genéricos, ou então eles fazem o objetivo um texto gigante. Eu já vi pessoas fazendo objetivo de 3, 4 linhas. Eu falo, gente, o nome já fala objetivo. Fez uma mini bio ali, né? Quase isso, né? Na verdade, fez quase um mini currículo, que era quase um resumo, mas virou um objetivo. A coisa mais simples do mundo é o seu objetivo. Teu objetivo é estágio? Você vai escrever estágio. Como assim, Thaís? Seu objetivo é estágio em administração, estágio em finanças, e aí tem as áreas, tudo bem? Mas não é para você colocar um objetivo gigante ou com um monte de texto. O filtro, ou até mesmo nós, quando quando abro os currículos, eu não tenho feito mais tanto essa etapa de filtro de currículo, eu tenho mais ficado nas etapas finais, entrevista, dinâmica, enfim. Mas quando eu pego currículos para filtrar e eu bato o olho no objetivo, eu já penso assim, tá, se nem ele sabe para onde ele quer, como é que eu vou levar ele para a entrevista? Sim. Então, o objetivo, gente, é simples e fácil. Quem me segue aí nas redes sociais já sabe que eu sempre falo isso. O nome já fala, é objetivo. Então, bora. Você vai colocar o nome do cargo e a área. Ponto. Thaís, mas eu posso querer 2, 3 objetivos? Porque o estágio me possibilita, talvez, fazer um estágio em áreas diferentes. Exemplo, existem alguns cursos, depende de algumas engenharias, algumas áreas de formação, que você pode fazer estágio em várias áreas. Lembra que a gente conversou no começo? Entenda qual que é o lugar que você quer começar. Um exemplo, eu não sou de finanças. Nunca procurei um estágio em finanças na minha época de estágio. Então, eu sempre procurei estágio na área de RH. Então, eu já fazia o quê? Elimino as áreas que eu não quero. Elimino. Aí eu vou lá e coloco quais as áreas que eu quero. Então, objetivo, o nome da vaga e a área. A vaga que vocês estão buscando é estágio. E aí você coloca estágio na área e você pode colocar áreas relacionadas. 1 ou 2 áreas no máximo. Mas, enfim, o que você vê por aí, Diego? A galera também se perde no objetivo? Se perde. Porque eles fazem isso de botar mais de uma área, mas não correlacionada, né? Aí já recebi currículo com estagiar em finanças ou marketing ou, sei lá, logística. Aí quando vem marketing e finanças, já fico até assim, não ficou bom. Então, de fato, o pessoal, ele se dá uma embolada, assim. Então, super concordo com tudo que você falou. Menos é mais, né? É porque se começa a botar mais coisa onde não é tão relevante, a gente brinca, mas que é encheção de linguiça, né? Então, assim, como você consegue ser mais assertivo e valorizar o que é importante. Aí, eu quero saber, beleza, a sua formação, eu quero saber se você teve alguma atividade extracurricular relevante, né, os seus cursos e tal. É isso que eu quero saber.
E aí você pode se prejudicar achando que está indo bem, né, botando mais coisa, mas não. Então, guardar que menos é mais é importante no currículo, que no inglês é resume, né? Então, resumido. Já vai na linha. Eu acho que uma coisa também, pensando aqui enquanto vocês estavam falando, que deve ocorrer, né? É o pessoal confundir o que é objetivo, o campo objetivo ali no currículo, e o resumo profissional, né? Que é aquilo que a gente pode anexar ali no currículo. Vocês acham que faz sentido ter esse resumo anexo? Quando ele deve ir anexado no currículo, Diego? Eu confesso que hoje em dia eu não recebo muito resumo, mas a gente tem uma área dentro de bio, sim. Mas aí normalmente eu recomendo o pessoal que tem acesso a uma carta de apresentação, alguma coisa de tipo, alguma indicação, para colocar sim, que aí é super relevante para poder ajudar e é um carimbo, né? É um selo. Então, isso acaba funcionando mais depois que você tem pelo menos alguma experiência, né? Alguma coisa. Mas, pô, imagina, você é estudante da Thaís e você tem um carimbo da Thaís, e é maneiro, assim, é super relevante dentro da credibilidade, da status ali, para você poder acelerar dentro do processo seletivo. Mas é isso. Mas, assim, é claro, se tiver que colocar o resumo, coloquem. Aí vai num formato também que não é para encher, né? É mais para valorizar o que você é de acordo com o que a vaga quer. Legal. O Rafael disse que já colocou o objetivo estagiário, então já está aí alinhado, né, Rafael, com as nossas dicas. Muito bom. Thaís, a Andresa perguntou: essa é uma dúvida que eu tenho. Fui bolsista de um projeto de extensão na faculdade e não sei como colocar no meu currículo. Em que parte devo incluir essa informação? Eu sempre falo que existem 2 lugares que vocês têm que pensar. Aqui a gente está falando de plataformas, e a própria InfoJobs você tem lá os campos que são obrigatórios de você responder, preencher, e o currículo básico antigo, que é o bom Word, que o menos é mais. Eu segui aqui a fala do Diego que eu gosto. Em um certo cenário, se você tiver como projeto de iniciação ou algum projeto de bolsa, se ele está academicamente ligado à tua graduação e ele traz um ponto forte de impacto ali naquilo que você quer seguir, um exemplo, vamos imaginar que você teve ali um projeto ou então uma iniciação científica ou foi bolsista como na área de finanças e você quer atuar no estágio num banco de finanças, certo? Não vale a pena você colocar isso lá embaixo como atividades complementares. Eu já indico você colocar lá em cima junto com a sua formação acadêmica. Então, exemplo, por muitos anos, a minha iniciação científica ficava junto com uma das minhas graduações. Eu colocava ali o projeto, porque eu queria atuar nas empresas naquele ponto. Era para onde eu segui minha linha de mestrado e seguir minha linha de formação acadêmica e até mesmo como professor em sala de aula. Então, fazia sentido para o meu currículo eu colocar aquele ponto lá em cima. Então, o que eu sempre falo para vocês, e aí é uma regra meio polêmica aqui, não sei se o Diego vai concordar, mas existem modelos de currículo que não é igual para todo mundo. Eu não gosto muito desse pensamento que é todo mundo na mesma caixinha e sai todo mundo igual. Vocês não são essa geração, nós não somos essa geração mais. Então, diferente da gente ter 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e até tem uma galera de mais idade aqui que eu estava vendo no chat, que também está procurando um estágio, porque está na sua primeira graduação, e diferente da sua idade, a gente não é mais uma caixinha onde sai todo mundo igual. E aí você pega currículos dos quais está todo mundo saindo igual. Um exemplo que eu vi muito disso nas últimas semanas é as pessoas pegarem modelos de currículo pronto, não sei se você já pegou isso por aí, de a galera que faz currículo pelo chat GPT. Cara, é incrível e bizarro, vem todo mundo igual. E eu fico pensando naquela linha de produção antiga, onde sai um monte de robozinho igual. Vocês não são robôs. Então, onde eu encaixo? Existe um modelo de currículo do qual é padrão, de uma forma mais básica, onde eu posso colocar isso? Sim. Mas entenda, ele vai entrar em atividades complementares ou ele dá mais ênfase se eu colocar ele junto com a minha formação acadêmica? Um exemplo, se eu tenho um cara aqui que ele conseguiu durante a faculdade uma bolsa de um projeto, de um intercâmbio de uma universidade fora, para que ele vai colocar isso lá embaixo? Estava fechando uma vaga aqui que eu peguei uma pessoa que foi fazer projeto de o que eles chamam de graduação sanduíche, conseguiu bolsa para ir para a China.
Sensacional, área de tecnologia. Aí colocou lá embaixo no currículo. Falei, meu amigo, com essa carta que você tem na manga, tem que estar aqui, ó, no topo. Então, eu sempre falo que depende, a resposta genérica, mas é assim, você quer ser igual a todo mundo? Como diziam as nossas mães, e eu sou mãe, posso falar, você não é igual a todo mundo. Entenda qual que é o teu ponto de potência, qual que é a tua conexão maior e coloca isso no currículo no lugar certo. Agora, é óbvio que seguir alguns modelos a gente precisa, também não é para bagunçar o coreto, mas entenda onde faz mais sentido. Sim. Já peguei muito no Canva, o pessoal gosta do Canva, né? E aí o pessoal acaba pegando um template lá, mas não muda nem a cor. Aí eu choro. Então, assim, de fato, beleza, o GPT tá aí, vamos utilizar ao nosso favor, o Canva tá aí, vamos utilizar. O Word tem vários modelos também, mas pelo amor de Deus, vamos pelo menos ajustar, né? Personalizar de acordo com a tua essência, que isso é legal, mostra que você está comprometido, mostra que você teve um carinho para estruturar o seu currículo, né? Para aquela empresa. Então, acho que esse sentimento de. E uma coisa que a gente não falou aqui, que a gente não tem que olhar para a ótica do recrutador, recrutadora também, né? Imagina vendo vários currículos iguais, vendo aquilo ali, pô, aí beleza, vai ter os filtros e tal, depois vão ter ali alguns currículos que você vai ver, aí começa a pegar currículo repetido, não vai ser legal. Então imagina só, se você já se destaca tendo ali um diferencial, porque você se preocupou e tal. E eu sou fã de pegar currículo de quem cursa design, que cursa alguma parte mais marqueteira, assim, porque é sempre um momento também de isso valorizar como se fosse um portfólio, né? Você consegue utilizar o teu currículo para mostrar do teu poder ali da técnica, do carinho que você teve. Então, pensando assim, vocês vão conseguir aumentar as chances e acelerar. Legal, gente. Então, ó, mais uma vez conectando ainda com a live que a gente teve antes, né? O painel anterior. E mais uma vez, nossos convidados aqui estão falando. Entenda para que tipo de vaga você vai se candidatar e personalize seu currículo de acordo com aquilo que você vai, com que você se propõe ali a participar do processo seletivo. Então, cuidados aí, várias dicas boas. Quero saber se vocês estão com papel e a caneta aí, ou bloco de notas, né? Eu sou mais do papel e da caneta. Mas se vocês estão anotando aí, porque são muitas dicas boas. Tô vendo vários comentários legais aqui, que a live tá agregando muito valor. Que bom, gente. A Giovana fez uma pergunta bacana também. Como se preparar para a dinâmica em grupo? E aí, Diego? Boa. Thaís vai saber mais disso do que eu, porque ela também mexe com trainee tem umas dinâmicas brabas, né? Para mim, dinâmica é muito sobre... Tem uma parte de um senso ali, tem uma linha tênue e complicada, né? Porque é super importante você se posicionar, você falar, você se comunicar, você interagir, mas tem muita gente que se perde em querer aparecer e acabar passando por cima das outras pessoas, sabe? De querer liderar o projeto, de querer a dinâmica, de querer falar mais, e acaba que você não consegue, de forma comportamental, a gente olha para aquilo ali como uma coisa não muito boa de trabalho em equipe, e a pessoa não está tão aderente a lidar com as outras pessoas porque ela sai atropelando. Então, assim, claro, você vai estudar sobre a empresa, se possível, e você tiver o entendimento quem é o seu futuro gestor, gestora, achando no LinkedIn e tal, mais legal ainda, para você ter mais conhecimento sobre aquela pessoa. Isso pode te ajudar em alguma fala, alguma coisa. Mas é muito sobre, na minha visão, ter uma escutativa boa para entender o que está sendo pedido e na hora de você se comunicar de forma que dê espaço para todo mundo. Porque as pessoas acham que tem que liderar o projeto, etc. Mas liderar não é deixar os outros, não é fazer com que os outros não falem, né? Muito pelo contrário. É levantar ali todo mundo para mostrar que todo mundo executou, para mostrar que todo mundo teve ali o seu espaço. Então, eu vou mais para essa linha de pensamento na dinâmica. Eu vou explicar primeiro por que nós de RH inventamos dinâmica de grupo, porque eu sei que vai ter uma galera aqui no chat que vai falar assim, para que tanta etapa, né? Seja nas etapas de estágio, a gente tem em média aí de 3, 4, até algumas empresas colocam até 5 fases, né? Desde a inscrição até você chegar na entrevista final e ser aprovado. Como eu acabei de explicar para vocês, procurar trabalho dá trabalho. Você realmente quer trabalhar numa vaga de estágio, numa grande empresa, colocar um grande nome na sua
no seu currículo, na sua marca profissional? Então, entenda por que acontece a dinâmica. A gente tem estatísticas hoje das quais a gente sabe que a cada 10 pessoas que são contratadas, por competência técnica, 9 são demitidas por competências comportamentais, as famosas soft skills, ou people skills, como se fala agora. E o que é isso? São as habilidades comportamentais. Então, o Diego trouxe um ponto aqui importante, que o líder não é o que mais fala. Muitas vezes, gerenciar bem o tempo, o time da atividade, organizar o que deve ser feito dentro do painel ou do processo da dinâmica. E as dinâmicas, ou as fases de dinâmica ou painel, com o RH ou com o gestor da área, especialista da área, elas acontecem exatamente para a gente observar vocês em prática, na prática, como que são essas habilidades comportamentais. Então, exemplo, se eu colocasse agora uma atividade para nós três fazermos e falasse, valendo, quem talvez ia ser o primeiro proativo a falar, deixa que eu gerencie o tempo, deixa que eu compartilhe a tela, não, isso aqui eu manjo bem, deixa comigo. Então, quando a gente começa a ver essas atitudes comportamentais, a gente começa a entender como é que aquele candidato reage naquele cenário. Só para vocês terem ideias, em algumas dinâmicas das quais eu avalio, são de 7 a 8 competências que nós avaliamos, que vai desde trabalho em equipe, comunicação, a parte de autogestão, a parte de gestão do tempo, mindset inovador. Então, é importante vocês entenderem o que a empresa está buscando. Tá, e aí vocês já entenderam qual é a estratégia da dinâmica, como eu mando bem na dinâmica, então eu primeiro sei que eles vão me avaliar o comportamento. Mas como que eu descubro quais são as habilidades comportamentais que aquela empresa, aquela vaga busca? Galera, eu vou falar para vocês virarem detetives. Então, entra lá no site da empresa. Então, exemplo, tem 13 mil vagas hoje de estágio abertas na InfoJobs. Você se candidatou para aquela. Vai lá, procura aquela empresa em todas as redes sociais. Não é só LinkedIn, não é só no site. Procura em várias plataformas e também descobre, e eu brinco que o maior segredo, sabe onde está? Na descrição da vaga do estágio. Quando o estágio está lá falando mais ou menos assim, acho que o Diego deve ler bastante esses tipos de mensagem, né? Procuramos uma pessoa proativa, que tem espírito de liderança, que tem um mindset inovador. É o caminho das pedras. Ou seja, eu vou avaliar essas skills na hora da dinâmica e na hora da entrevista. Então, todos os processos seletivos dos quais hoje eu conduzo, ou até eu preparo as pessoas para serem aprovadas nessas fases, eu falo, gente, a resposta está na pergunta. Criem um hábito de fazer todo esse acompanhamento de como está sendo divulgado o programa de estágio, a vaga em si. E ali você começa a entender, caramba, eles estão pedindo uma pessoa que trabalhe bem em equipe. Eu trabalho bem em equipe? Começa também a se questionar como é que você faz isso. E há uma coisa importante, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, vejam as pessoas que estão na dinâmica com vocês como concorrentes. Isso é uma coisa que acontece muito e é muito comum a gente observar aqui do outro lado como especialista na hora que a gente está avaliando a dinâmica. Um exemplo, a Beatriz está aqui falando e aí, de repente, o Diogo falou assim, cara, ela deu uma ideia sensacional. Me ferrei. Olha lá, a cabeça do sabotador e por aí vai. Não, já era, a Beatriz já ganhou. Para que eu vou dar a minha ideia, sendo que a Beatriz já falou um negócio que vai ser... Pronto. Aí ele não fala nada. Ou então começa uma disputa, depende do perfil, né? Começa uma disputa e ele vai lá e tenta menosprezar. Não, Bea, peraí, sua ideia foi boa, mas tem isso de erro. Então, cuidado. Às vezes eu sempre falo para os meus mentorados, enfim, os alunos, cara, que bom que a Beatriz é tão boa que ela vai trabalhar junto comigo. Olha lá, mudança de pensamento em segundos. Não veja o Diego ou a Beatriz, enfim, aqui com a tela que nós estamos compartilhando como concorrentes. O que cada um pode somar? Quais são as habilidades técnicas e comportamentais? Então, se você olha para o cara, a pessoa que está ali do teu lado, seja numa dinâmica presencial ou online, como um concorrente, você acaba de desligar o trabalho em equipe e outras habilidades das quais a gente está avaliando. Então, não puxe o tapete de ninguém e não fale mal de ninguém. Isso a gente vê muito. Eu já peguei dinâmica que a gente teve que separar briga online. Ainda bem que era online. Nossa. Meu Deus. Mas, brincadeiras e exemplos à parte que a gente vai vivendo aqui nos bastidores, sempre veja que você tem que fazer o seu melhor. Procure, pesquise. A gente está batendo na mesma tecla, mas parece óbvio, mas nem sempre a gente vai para uma entrevista, para uma dinâmica, ou para, enfim, a etapa que vocês estão aí avançando, preparados. Perfeito. Gente, o que vocês estão achando das dicas aqui? Eu tô amando. Muita coisa legal, muita dica boa para colocar em prática. Então, aproveitem para mandar as dúvidas de vocês. O que vocês querem saber sobre estágio? O que vocês querem
descobrir aí de dicas como recrutador, como quem está no mercado de trabalho aí, como liderança, né? No caso do Diego também. Gente, mandem as dúvidas de vocês. Bom, a gente falou sobre processo seletivo, falou um pouquinho ali sobre a parte da entrevista. Queria falar ainda sobre a parte de desenvolvimento profissional mesmo, crescimento de carreira, né? Claro que começar a carreira de estagiário numa grande empresa é o sonho de muita gente, né? É um momento bacana, é uma oportunidade legal. Mas além dessas empresas enormes que a gente vê por aí, existem oportunidades muito bacanas, empresas menores também. Então, eu queria saber, do ponto de vista de vocês, quais são as vantagens de ficar de olho aí, de participar de processos seletivos para estágio em empresas menores. Boa. Na época que eu busquei estágio, eu tentei algumas grandes empresas, não consegui. E aí eu cursava economia, hein? Eu fui parar num consultório de medicina integrativa. Nada a ver com nada. Mas o que foi legal, assim, por eu ter, na empresa júnior, eu aprendi marketing. Marketing foi a área que eu mais gostei lá, mas eu aprendi projetos, etc. E aí eu tive uma mentalidade mais de consultor, né? Porque é consultoria júnior e tal, então você acaba aprendendo vários skills, assim, de gerenciar projetos, processos e afins. E aí quando eu entrei lá, foi muito legal, porque como tinha pouca gente, você tem que dar uma acelerada em alguns aspectos profissionais, assim, mais rápido no sentido generalista. Lá foi uma oportunidade que eu tive para ter uma ótica mais generalista. E teve momentos que ficou só eu e o dono ali do consultório, e a gente atendia, e aí o legal é que a gente atendia político, executivo, diretor executivo, dono de startup, e a gente montava os programas de vida saudáveis para eles lá. Para mim foi incrível, assim, porque eu lidei um pouquinho com o financeiro, mexi um pouco com marketing, até participar da anamnese ali dos clientes, eu participei para poder ter um entendimento, depois passar ali para o médico. Então, eu sou o exemplo, na minha visão, de que a pequena empresa ela tem muito a agregar, tanto quanto a grande, e tem muito espaço ali para você poder acelerar. Assim, na minha visão, a diferença, é claro, da multinacional, existem processos bem mais estabelecidos, só que tem coisas legais das multinacionais, é que você tem mais dinheiro para gastar, para fazer alguns movimentos, etc. Na pequena, ritmo startup, né? Hoje eu tenho meu negócio, fazer mais com menos. Então, isso é muito legal, é muito rico, né? Isso te faz ser mais criativo, te faz pensar melhor, te faz procurar melhores plataformas. E hoje, a Academia do Universitário, como empresa, a gente tem várias pessoas que foram efetivadas mais rápido que o normal, baseado numa multinacional, que foram crescendo mais rapidamente do que comparado com algumas pessoas que ainda estão estagiando. Então, assim, você tem que colocar na balança e entender melhor o que faz sentido para você, dado o momento. E, claro, estágio. Não curtiu? Procura outro enquanto tem tempo ali dentro, sabe? É para vocês validarem. O estágio é um laboratório. Então, dá tempo de vocês terem, dependendo das duas oportunidades, se fizer sentido, ver um pouquinho na multinacional, ver numa pequena, numa média empresa, para dali você dar sequência e acelerar. E isso também não inibe de vocês. Pode ser que daqui a 4 anos, 5 anos, 6, vocês querem ir para uma multinacional, tá tudo bem, tá cheio de bagagem, tá cheio de curso nas costas. Continua acelerando. Boa. Legal. Pegar o gancho do Diego e pensar o seguinte, seja você procurar um estágio numa grande empresa, como o exemplo das multinacionais, as empresas que são grandes aí no mercado em relação a nome, e empresas das quais são pequenas, eu falo isso para ao longo da sua carreira como um todo. Então, exemplo, se hoje você começa um estágio numa empresa que, teoricamente, não é a mais popular da área do segmento quanto o nome comparado a outras, você não é uma árvore para você ficar fixo ali com as suas raízes e não mudar. E eu dou essa sugestão a toda a carreira da pessoa.
seja a pessoa mais júnior, pleno, sênior, sejam os gestores, os líderes que eu trabalho hoje com cargos de gestão, eu sempre falo isso. Não está satisfeito? Procura outra empresa. Não bateu o match com a empresa, não bateu os valores, ou então o salário, plano de carreira, enfim, tem tantas coisas das quais a gente pode colocar nessa balança, procura outro trabalho. Então, pensar sempre o seguinte, procure estágio, seja numa empresa pequena, média ou de grande porte, mas busque o seu desenvolvimento. E às vezes a gente cria também falsas expectativas. Eu creio que provavelmente a gente já deve ter pessoas aqui que se frustraram porque foram buscar empresas pelo nome e quando chegaram lá falaram, cara, isso aqui não era bem o que eu esperava. Um monte, né, Diego? Isso acontece demais. Então, e aí a ideia é que a gente, de uma forma um pouco mais simples, coloque os pés no chão. Não tá bom? Bora para o próximo. Qual que é o próximo passo? E durante a faculdade você tem estágios que vão aí desde, às vezes, do 3º, 4º semestre, que você já pode começar a tentar, até o último semestre. Tem empresas das quais contratam pessoas no 7º, 8º semestre, depende do curso, quantos semestres você tem, enfim. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma dica para a carreira inteira. Diferente de você ter 15, 20, 40, 50 ou 70 anos e estar no mercado de trabalho. Não está satisfeito? Procura outro emprego. Excelente, é isso aí, gente. Oportunidades tem. Felizmente, estamos num momento bom aí do mercado, de melhora, né, de oportunidades. Então, fiquem de olho e é isso que eles falaram. Se você está num momento, não está num estágio, não está contente, o estágio também é um momento para isso, para você se descobrir como profissional, né? Aprender ali sobre a área, mas também se descobrir como profissional. E às vezes você vai entrar em uma área de estágio, né, Diego e Thaís? E aí você vê que não tem nada a ver com você aquilo, e às vezes vai para outro rumo. Isso aconteceu comigo, particularmente. Então, é um momento para a gente se descobrir mesmo. A Thaís falou isso também na parte do autoconhecimento, né? De se descobrir para poder direcionar. E mais legal do que saber o que quer é saber o que não quer, porque aí vai te ajudando a funilar ali tua visão e focar. Então, quando eu comecei a fazer financeiro lá no estádio, eu falei, me tira daqui o quanto antes, que eu não quero fazer isso aqui mais, não. Então, eu consegui fazer um job rotation meio que forçado assim. Eu falei, não. Aí eu fui conseguindo me desvencilhar e ir para onde eu estava gostando mais. Então, acho que isso é muito relevante e, pô, nada melhor que isso, né, quando a gente está falando de carreira. Legal. Gente, o Yuri perguntou como ele deve pedir uma devolutiva caso a empresa não dê. Acho que isso não só para vaga de estágio, né? Acho que é uma dúvida geral. O mais comum é você conseguir solicitar uma devolutiva se você passar pela entrevista, né? Porque, assim, o resto vocês têm que entender que existem filtros, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa ali durante o processo seletivo que vai fazer afunilar e a gente ter ali os top candidatos baseado na aderência do que a gente quer da descrição da vaga. Então, pô, você passou pela entrevista e você quer um feedback mais profundo, solicita, pô, via LinkedIn ou via e-mail. Provavelmente, se você entrou numa entrevista, você tem um e-mail, né, do recrutador, da recrutadora, do gestor, da gestora. Então, solicite para aquele recrutador, para aquela recrutadora, de forma gentil e de forma genuína, no sentido de eu estou querendo aprender. Tem como você me dar um feedback mais profundo? Então, oi, tudo bem? Se apresenta, fala de qual vaga você participou. Então, assim, porque também é muito comum, né? Eu queria um feedback, por favor. Tá, de qual vaga, do que você passou, sabe? Então, dê clareza para aquela pessoa que está recrutando e solicite, no sentido de querer aprender. Então, super faz sentido, é muito comum. Eu acho que a gente também foi desmistificando um pouco disso, porque no LinkedIn também se fala muito. E as empresas também estão se tocando que o feedback é importante, a experiência do candidato é importante, então acho que elas estão tentando cada vez mais dar essa devolutiva. E existe um ponto aqui, só puxando a sardinha para o lado de RH, nem sempre a gente que é de RH, a gente às vezes é contratado para fazer o processo. E aí, de repente, a gente manda lá para eles as pessoas que estão naquela fase e fala, dessas pessoas aqui, a gente fala que essas se destacaram, agora vocês escolhem. E aí eles falam, simplesmente a gente vai seguir com esses e não com esses, e não falam também para a gente o porquê foi o motivo. Né? Sim. E às vezes a gente dá aquela resposta que eu sei que é genérica, eu odeio dar essa resposta. Infelizmente, você não vai seguir com a gente, etc e tal. Mas a gente não sabe também o porquê que não foi escolhido. Então,
Eu sempre falo que nem sempre o RH é o culpado, mas a gente faz parte da culpa, faz parte do processo. Mas o que o Diego falou é exatamente isso. Em média de 7 a 15 a 20 dias depois do processo, você pode entrar em contato via LinkedIn ou via e-mail, mas infelizmente ainda é um processo mais manual, não é algo tão bem estruturado. Imagina, às vezes um processo de estágio a gente tem 5, 6, 7, 10 mil pessoas inscritas. Sim. Você não tem como dar feedback para todo mundo. Então, a gente também trabalha com produtividade, com entregas e com prazos. E às vezes a gente consegue, como o Diego falou, exatamente isso, pontuar as pessoas que chegaram lá na última etapa, a entrevista. E nem sempre a gente também tem acesso, porque nem sempre o RH que está ali é o RH da empresa. Muitas vezes, assim como a InfoJobs, existem plataformas que contratam a gente só para prestar o serviço para aquela seleção. Sim. E sobre o RH, o recrutador, ele quer fechar a vaga, gente. Isso aí é a gente. As empresas têm meta, né? O RH tem meta de SLA, né? Tipo assim, fechar a vaga em tanto tempo quanto antes. Então, não olhem o recrutador e a recrutadora como algo ruim, um bicho de 7 cabeças. Nossa, não me dá feedback, não. Mas a galera quer fechar a vaga, a gente quer fechar a vaga o quanto antes. Então, a gente fica tanto quanto vocês em busca ali da pessoa que vai ser a pessoa aderente. Exatamente. Muito bom, gente. Pessoal, a gente já está chegando no final da live. E vocês, ó, quem não mandou a pergunta agora, esse é o momento. Vou fazer mais 2 perguntinhas aqui para a gente fechar essa live. Tá passando muito rápido o tempo aqui hoje, mas eu acho que é justamente por isso, porque a gente está num bate-papo super produtivo, que eu tenho certeza que está ajudando todo mundo. Inclusive, se esse bate-papo está ajudando você, conta aqui o que você está achando, o que você está achando do bate-papo com o Diego, com a Thaís. Eu tô amando. Então, vou separar aqui as 2 últimas perguntinhas para a gente fechar esse painel. E lembrando que o certificado de participação, a gente vai deixar o link aqui também na tela, né? O endereço na tela para vocês colocarem no seu navegador e também nos comentários, tá? Então vamos lá. Bom, a gente sabe que é importante ficar de olho nas oportunidades que surgem dentro da empresa também, né? Então, pensando em quem quer ser efetivado ali, ou como a gente falou, de repente não se identificou tanto ali com aquela área, mas vê que dentro da empresa existem oportunidades para outro cargo. E aí, às vezes, elas surgem de maneira não oficial, né? Então, com a proposta de participar de algum projeto, de fazer parte de, enfim, de alguma coisa ali que faça sentido dentro da empresa. E aí a minha pergunta é, como que a gente, né, a pessoa que está estagiando, consegue reconhecer essas oportunidades e saber se são oportunidades bacanas e que ajudarão a crescer ali no dia a dia? Keitas? Desculpa, eu acho que eu dei uma falhada aqui. Tá me ouvindo? Thaís, estamos. Quer começar? Bora. Pode ser. Toco. Então tá. Pode tocar então, Diego, que acho que tá falhando um pouquinho aqui para mim. Tá dando um delay. Tá bem. Então, uma coisa que é relevante para o pessoal que já está dentro da empresa é construir bons relacionamentos com as outras áreas, né? Então, a partir do momento que você tem uma boa construção, não só com a sua liderança, e você tem um entendimento do que os outros estagiários estão executando, de possíveis projetos, etc., isso se torna mais fácil para você pedir uma possível solicitação de job rotation, para você aproveitar alguma vaga que foi aberta internamente. Então, são coisas que facilitam depois a sua vida, porque muitas das vezes vocês têm que ter um entendimento que às vezes a decisão da sua efetivação, por exemplo, ela não depende só da sua liderança. Tem mais pessoas envolvidas ali dentro. Até porque tem o que a gente chama de headcount, que é a quantidade de vagas que vão ser contratadas ali ao longo do ano, e o estágio ele não está dentro disso às vezes. Então, existem briga de budget entre as áreas. Nossa, minha estagiária é muito boa, eu preciso ficar com essa pessoa, eu preciso efetivá-la. E aí eles fazem um rateio, assim, fazem uma vaquinha, entre aspas, para vocês entenderem, para ver quem é que vai puxar o dinheiro da onde. Então, assim, é importante vocês terem essa construção de relacionamento, que isso vai facilitar muito para vocês poderem galgar a próxima etapa. Então, exemplo, teve uma super stag, maravilhosa, ela entrou numa empresa, ela era muito boa,
e ela já estava namorando outra vaga, só que estava muito recente. Aí eu falei assim, pô, respira, continua onde você está, assim, nessa sua área, entrega, mostra o seu valor, mostra o seu trabalho, porque vai surgir essa oportunidade e aí você vai conseguir galgar. Aí deu certo, porque às vezes, a gente sabe, né? A gente quer acelerar, a gente é ansioso, a gente quer botar para moer, geração Z. Então, às vezes vale respirar, ter um entendimento, fixar ali, botar pezinhos no chão, para depois você migrar para uma outra área ali dentro da própria empresa. Boa. E aí eu vou falar, complementando aqui a parte de desenvolvimento humano. Você está já dentro da empresa e sabe que a empresa pode te dar essa oportunidade de ser efetivado, de um plano de carreira, de um desenvolvimento, fica de olho no que os colegas, os seus pares, ou as pessoas que estão 1 ou 2 cargos acima de você estão fazendo. Então, exemplo, estou no estágio na área de marketing. A pessoa que está já no cargo de analista ou de assistente, o que ela faz? Quais são as habilidades que ela tem? O que destacou ela? É a comunicação? Foi talvez uma parte mais técnica, algum curso, alguma coisa que ela fez? Então, eu sempre falo que nós, seres humanos, precisamos ter uma habilidade que sempre foi instinto nosso, que é de observar onde nós estamos, mas que muitas vezes no mercado de trabalho a gente observa mais para se comparar e em alguns momentos até se comparar de forma negativa. Então, eu olho, de repente, estou trabalhando com a Beatriz e falo assim, cara, ela está no cargo que eu gostaria de estar, e ela não é minha concorrente, mas o que ela fez ou o que ela faz que destaca ela aqui? E essas são as sacadas de você observar o comportamento da empresa, do ambiente e dos gestores, muitas vezes. E outra coisa que eu falo muito, a maior habilidade hoje que nós estamos pedindo dentro do mercado de trabalho para qualquer vaga, desde o estágio até vagas de CEO, às vezes quando a gente está fazendo um processo de transição de empresa, enfim. Escuta ativa. Observe e escute. Porque às vezes você está recebendo um feedback ali do seu estágio, e aí nessa ansiedade, nessa pressa de já querer crescer, você não escuta o que foi falado e não aplica. Último segredo aqui para vocês, para a gente fechar os bastidores de RH, né? 3 meses o estagiário aqui com a gente, numa empresa grande na área de seguros aqui em São Paulo, ele vira para a gente num processo de desenvolvimento de carreira interno que nós estávamos fazendo e fala assim, e aí na reunião one-on-one com ele, eu como mentor, ele vira para mim e fala assim, Thaís, estou 3 meses aqui, já não aguento mais. O que aconteceu, fulano? Não, eu quero saber quando é que eu vou crescer, ser efetivado, chegar no cara. Aí eu, você está quantos meses? Seu estágio é de 18 meses. Calma. Então, muitas vezes a gente está querendo correr muito mais do que a velocidade que o cargo nos espera. Eu sei que eu, você e todos nós queremos crescer e vamos crescer, mas existe um time. Então, o que eu sempre gosto de falar é observe o cenário que você está, os comportamentos das pessoas que estão ali crescendo e escute. E também saiba que o tempo não é o teu inimigo. Então, muitas vezes o estagiário já entra na empresa querendo saber quando ele vai ser efetivado. É ótimo essa vontade. Mas se você colocar ela na frente dos seus objetivos, que é a curto prazo, você não chega nem ao médio prazo. Perfeito. Bom, eles já deram uma dica aqui super importante, né? Do que você pode observar, do que você pode fazer para chegar mais próximo ali da oportunidade de ser efetivado. Claro que, como a Thaís falou, existem vários passos antes disso, né? Mas tenho certeza que as dicas aqui foram muito preciosas. Tem 2 perguntinhas que eu acho que a gente pode responder rapidamente aqui, só para finalizar. A Gabriela perguntou se a fluência em idiomas é realmente necessária para estágios em multinacionais. E aí, Diego? Realmente... Eu estava escrevendo um comentário para ela agora, exatamente sobre isso. Porque aí é legal a galera saber, assim, existem algumas empresas que o seu gestora, sua liderança é do exterior, pô. Tem umas empresas que o teu gestor é indiano, a outra é francesa. Então, assim... e outra, mesmo que a empresa seja da França, da Espanha, etc., normalmente a matriz toda se comunica em inglês, né? Para facilitar, por ser a língua global. Então, ter o inglês é fundamental quando a gente está... Assim, fundamental. Existem sim vagas de multinacional que não pedem inglês, mas isso vai te destacar, isso vai te abrir mais portas. Então, isso é uma coisa inegável, tá? Não tem como discutir. Então, sim, faz sentido, e existem empresas que, de fato, se comunicam tudo em inglês, os materiais, os documentos. Então, assim, mesmo, e assim, faz parte, mas mesmo que as empresas te deem aula, existem empresas que dão aula, você fica 12 meses estudando inglês, etc., que é super legal.
Só que eles esperam que você já tenha previamente um nível de intermediário para cima, então avançado, então é mais para refinar e lapidar o seu inglês para o business, né? Porque o inglês de curso às vezes não é tão de business, existem mais partes techniques ali, né? Uma parte técnica que você vai ter que se adaptar, então eles pedem, não tem muito para onde fugir, tá? Legal. Vi que o Diego já até respondeu aqui a Tamires nos comentários, mas se você quiser complementar, Thaís, a Tamires perguntou se estágio é só para quem faz faculdade ou também para quem faz curso técnico. Tem estágio desde o ensino médio, né? É. Vale lembrar que tem estágio desde o ensino médio, ensino técnico, superior. Estágio, ele é, na verdade, o pontapé inicial da sua carreira dentro daquilo que você está se formando. O meu primeiro estágio foi com o ensino médio, tudo Que bem? maneiro. Então, deu uma travada aí de novo? Sim, Deu, mas mas já voltou. voltou, Thaís, estamos te ouvindo. Eu posso pegar a tela à Pode, vontade, pode. mas tem... Oi, tá me ouvindo? Estamos sim, Thaís. Voltou. Manda abraço. Vamos ver. Vai lá, Diego, acho que o dela caiu. Existe estágio técnico, o estágio de ensino médio, como a Thaís falou, e o estágio de ensino superior. De ensino superior até pós-graduando e etc. pode, isso é uma curiosidade, tá? Para o pessoal. Não só se você está fazendo uma graduação, mas pós-graduação para cima, você pode também estagiar. Não é tão comum, né? A gente acaba não falando tanto e tal, mas existe a possibilidade. Então, e fora que acho que teve papo aqui, não sei, mas o antes, né, de jovem aprendiz também é uma oportunidade incrível para o pessoal. Às vezes você não conseguiu um estágio, mas tem a oportunidade de entrar no jovem aprendiz, também vai arrasar. Importante entender sobre a empresa, entender sobre o que você está querendo e acelera e depois vai migrando para o estágio, depois no trainee e é isso. Perfeito. Bom, acho que o Diego já até respondeu aqui. Bom, gente, chegamos agora no final de verdade da live. Eu quero saber o que vocês acharam do InfoJobs Impulsiona Estudantes. O que vocês acharam da nossa tarde, desse painel? Eu achei incrível, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando. Tenho certeza que tinha muito mais perguntas aqui para o Diego e para a Thaís que nós não conseguimos responder, mas teremos outras oportunidades. Os nossos canais estão abertos para vocês, deixem as suas dúvidas. Imagino que do Diego e da Thaís também. Então, deixa esse espaço aí. Thaís, você quer se despedir, deixar os seus canais para o pessoal entrar em contato, tirar dúvidas com você? E acho que a Thaís continua não ouvindo. Estão me ouvindo? Tá com delay, né? Sim, estamos te ouvindo. Eu vou falar, eu sei que está com um atraso de alguns milésimos de segundo, mas eu creio que agora foi. Então, bora. Primeiro, mais uma vez, obrigada, InfoJobs, pelo convite. Foi um prazer passar a tarde com vocês. Falo que conhecimento só é válido quando a gente consegue transmitir. Foi um bate-papo super importante para vocês aí que estão buscando os estágios. Quem quiser saber sobre carreira, os bastidores do RH e entender um pouco mais o que nós aqui como gestores procuramos de vocês nos processos seletivos, pode me procurar aqui no LinkedIn, tá como Thaís Albuquerque, eu brinco que não tem erro, meu pai quis simplificar, não tem H, é o TAIS mesmo, e lá no Instagram vocês podem me procurar como Thaís, _ênfase carreira, que é a minha empresa. Mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer compartilhar com vocês. Bom demais. Um prazer também estar aqui, agradecer a InfoJobs, o papo com a Thaís foi top. E meu Instagram é @DiegoCidade, teve alguns momentos que quando eu trocava a tela aqui aparecia, então fiquem à vontade para trocar comigo lá no Instagram. E também da Academia do Universitário, então, que é a minha HR Tech focada em estágio, assim. Então, fiquem à vontade para poder trocar, para me procurar, que vai ser um prazer poder ajudá-los. E super obrigado. Perfeito. Gente, muito obrigada, Thaís e Diego. Vocês arrasaram aqui, trouxeram dicas excelentes. O pessoal está comentando aqui que adoraram, que gostaram muito. Que pena que acabaram de chegar. Mas para quem acabou de chegar, essa live vai ficar gravada no nosso perfil. A gente também vai subir depois lá no YouTube para que vocês possam ver e rever e compartilhar quantas vezes quiserem. Espero que tenha sido prazeroso para vocês estarem aqui também. Para mim foi. Mais uma vez, Thaís, Diego, obrigada, vocês arrasaram.
E para vocês que estiveram aqui com a gente hoje, também meu muito obrigada. Espero que essa live tenha sido útil para vocês e que vocês encontrem o próximo emprego de vocês com as dicas que trouxemos aqui e principalmente com o InfoJobs. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.